Buenos días para América Latina y buenas tardes para Europa. Estamos muy agradecidos nuevamente con Vireme, que nos da este medio de comunicación. El día de hoy Vireme hará su segunda presentación muy importante con una tecnología avanzada, y mañana concluiremos la sesión con las presentaciones de lo que estamos trabajando con ABCD. Aquí estamos presentes Gilda, Egbert, Alison, Carlos, Juan y yo. Somos 6 personas, de las otras que no pudieron venir, pero somos 6 personas que estamos trabajando y muy interesados en esta presentación. Pues paso el micrófono para Vinicius. Hasta luego. Ernesto, muchas gracias por su mensaje. Buenos días y buenas tardes a todos. Empezamos ahora entonces la presentación acerca del proyecto IAX. Bueno, yo soy Vinicius Andrade, trabajo en Vireme con el desarrollo de sistemas web. Recordando que a cualquier momento ustedes pueden enviar sus consultas a través del chat del Illuminate y así que posible estaré contestando a través del chat o a través del micrófono. Bueno, la primera cosa que quería decir acerca del proyecto es que nosotros estamos siempre planeamos trabajar con 3 capas, 3 camadas para nuestros proyectos. Entonces es visible aquí en este gráfico la parte de data, la parte de las bases de datos, se queda en una capa isolada, y nosotros entonces tenemos la capa de índices que se pueden accesar a estos datos. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando con ISIS y ahora trabajamos con Lucene ya hace algunos años. Y la parte de la interfase donde presentamos los resultados para el usuario, sea a través del web, sea a través de mobile phone, sea a través de lo que sea, a través de los protocolos UAI, como nosotros vimos en la presentación de Renato. Entonces, esto se queda en la capa de interfase de nuestros proyectos. Hoy nosotros vamos a hablar un poco acerca de la capa del índice, que nosotros vamos a hablar un poco acerca de Lucene, y un poco también acerca de una interfase de recuperación usando estos índices Lucene. Bueno, en la capa de datos, nosotros tenemos el trabajo de convertir los datos desde su soporte original, en nuestro caso ISIS, para un formato estándar, que es el formato XML, y nosotros para eso definimos entonces un esquema de datos con un conjunto de metadatos que queremos presentar en la interfaz y que queremos indexar. Entonces, es importante este punto, vamos a hablar un poco más acerca de esto al final de la presentación, pero la forma de enviar los datos para el Solr, para el Lucene, es a través de XML. Como nosotros no trabajamos nativamente con XML, una etapa intermediaria es la parte de conversión de estos datos, sea en ISIS o sea en otro formato, para el formato XML. En este momento es importante, además de elegir el conjunto de metadatos que tú vas a indexar de su base de datos, identificar los elementos de su estructura de datos que van a ser presentados para refinamiento en la interfase. O sea, el índice Lucene junto con el Solr es capaz de presentar las informaciones a través de clusters. Vamos a ver esto en más detalles acerca de estos clusters. Pero en este momento de convertir, es muy importante identificar los elementos de su base de datos que van a ser disponibilizados para el usuario para el refinamiento.
Bueno, então, hablando acerca da capa do índice, nós então trabalhamos com o LYSYS para extrair os dados e, extraindo os dados, convertimos os dados e criamos então o suporte para o outro tipo de índice de recuperação, que é o Lucene. Em la capa de interfaz, então, eu vou apresentar um exemplo de interface de recuperação, pero é possível ter múltiplas interfaces usando este mismo índice, esse mesmo mecanismo de recuperação. Bueno, a primeira coisa que então devemos ter em conta é que é o Lucene. O Lucene nada mais é do que uma biblioteca em Java que permite a indexação e búsqueda de documentos, donde documentos é solamente um conjunto de nomes e valores, ou seja, é muito parecido com o LYSYS, com a estrutura básica de uma base de dados ISIS, ou seja, o tag e o valor, o contenido, o dado de uma estrutura. Então, o documento para o Lucene é o mesmo que nós já estamos acostumados a trabalhar com ISIS, com documentos com nomes e valores. Ele não tem um crawler ou algo para fazer o harvesting. É totalmente hecho em Java e a parte de análise do texto é muito flexível. Então, a parte de análise do texto é o que nós chamamos de FST em ISIS, ou seja, a forma como tu vai a generar os índices através da análise de geração de chaves. Então, para isto, em Lucene há um mecanismo de análise de texto muito flexível, que trabalha através de tokenizers e filtros. Esses dois conceitos acá, essas duas tecnologias que permitem analisar o texto e criar as chaves para que se pueda recuperar os registros adelante. Bueno, depois de Lucene, um outro projeto que nasceu paralelo ao Lucene, um pouco depois, alguns anos depois, é o Solr. Hoje dia, o Lucene e o Solr são a mesma coisa, ou seja, os dois projetos estão reunidos hoje bajo o projeto Apache. Que é o Solr? O Solr é um servidor de búsqueda basado em HTTP. Então, ele implementa uma capa HTTP à livraria de Lucene. Nada mais é do que isto. Os comandos para fazer o índice, recuperar o índice, todo vai ser em HTTP e o retorno do resultado desta consulta vai ser ou XML ou através de JSON. Permite então a búsqueda e a apresentação do resultado em clusters, chamados de facets, e permite a criação de esquemas para definir os dados, permite a replicação de links em múltiplos servidores, é bastante extensível, tem uma interface de administração simples em web, também é desenvolvido em Java e é disponibilizado através de um arquivo WAR. Esse arquivo WAR é um arquivo de servlet. Então, para executar o Solr, tu vai necessitar de container de Java para executar em web. O mais utilizado é o Apache Tomcat, que permite então publicar esta livraria através dessa interface, que é o Tomcat, assim como vimos ayer em la apresentação de JISIS. Esta é a arquitetura, então, do índice de Lucene. Miren que nesta parte há toda a parte de dados, de documentos que se podem estar em file system, base de dados ISIS, ou mesmo páginas web, ou tu puedes indexar documentos criados ao momento.
Bueno, esta parte es de su responsabilidad, de responsabilidad de la persona que va a implementar esto, que es hacer el harvest, hacer la conversión, hacer todo lo que sea necesario para crear los documentos que Lucene entenda, que son la parte de XML. En esta parte, entonces, tú vas a enviar los documentos para Lucene, para creación del índice. El Lucene, entonces, va a crear los binarios de estos índices en el file system, y después tú vas a tener la capa de interfaz de recuperación que van a acceder a estos índices y presentar al usuario a través de una interfaz web o lo que sea. Una aplicación básica de Solr, nosotros vamos a tener un verbo, así como en el EasyZoe Provider que vimos ahí. El conjunto hay un conjunto muy bien definido de comandos que tú vas a enviar a la célula Solr para indexar. En el caso, nosotros vamos a utilizar el verbo, el comando update, enviando un documento XML com nomes e valores, por exemplo, o título de um livro, o autor e o tipo. Esse é um documento válido para o Lucene. Vamos enviar, então, através de um comando para a célula Solr. Essa célula Solr vai ter sua interface de administração, sua interface de update e sua interface de query. Esta célula Solr tem um monte de outros componentes, pero o principal é a livraria Lucene, e depois ele implementa uma série de handlers, uma série de comandos que vão permitir a parte de indexação e consulta de los documentos. Depois vamos então construir nosso web application, passando então uma query para desde o usuário para a célula Solr, e utilizando aí então o comando select para recuperar os documentos e apresentar em um formato HTML, por exemplo, para o usuário. Então esse é o esquema de uma aplicação utilizando a célula Solr para a recuperação de documentos Lucene. É importante então que a célula Solr se queda bajo um servlet container. Que é o servlet container? É o Tomcat. Então Tomcat se queda nesta parte do esquema, e aqui é onde nós ponemos então a célula Solr para que seja possível indexar e recuperar os documentos. Bueno, essa é na parte de clusters. Então, basado em uma query, é possível solicitar a Solr que, ao momento de executar esta query, tu puedes elegir uma série de filtros. Por exemplo, eu quero o título de Noma, mas eu quero solamente os documentos com idioma inglês no ano de 2008. E, además de isso, eu quero que o resultado, además de los documentos, me presente o conjunto de alguns elementos em forma de cluster. Então, o que seria o cluster? Ao momento de retornar estes documentos, además do doclist, que seria os resultados, né, vai apresentar quantos nesta lista de resultados tem o assunto, todos os assuntos que estão nesta lista de uma forma totalizada. Então, se para esta lista de documentos, vai me apresentar, mira, nesta lista de documentos há 594 que falam acerca de cromossomos, há 382 que falam de disease, 247 são artículos, 689 são livros, são da revista, de Journal A, Journal B, Journal C. Então, además do doclist, ou seja, o resultado, me apresenta também de uma forma sumarizada, de uma forma com totales,
algunos filtros que são pré-definidos em la configuração de seu índice. Isso é muito importante, isso é muito interessante, é muito importante em la parte de Solr. Bueno, então, para indexar um documento, tu necessitas de um XML, de um formato muito bem específico, muito simples, que é uma lista de documentos, o doc/doc. Tu vai passar um field, uma lista de campos, de fields, com nome. Tu vai elegir o nome que quiera para seu índice e o valor. E é isto. Esto é o XML que tu vai enviar a la célula Solr para indexar um documento em Lucene. Dado este documento, tu vai configurar como tu queres recuperar depois desse documento. Então, acá vai entrar a parte de tokenizers e de filtros. Então, baseado em uma série de tokenizers já disponíveis em Solr, tu vai elegir, mira, esto é um título, eu quero que seja tokenizado por caracteres ou por palavras, e eu quero aplicar stop words ou não. Eu quero que, además de aplicar el stop word, depois barre la caja del título, retire los acentos, por ejemplo, ou quebre por acentos, quebre por espaços, desculpa, quebre por espaços mi título para que seja possível buscar por las palavras del título. Então, acá esse é o esquema de como funciona a geração de chaves de Lucene. Há uma série de tokenizers e uma série de filtros que já estão listos em Solr. Então, ao momento de generar o índice, nós elegimos ou mais de estes componentes para fazer as chaves do nosso documento. Para deletar um documento no índice também é um comando em XML. Tu vai enviar um XML muito simples com delete os IDs que tu quieres borrar, ou tu puedes também borrar por query. Ou seja, tu envias a célula Solr uma query, quero borrar todos os documentos que tenham o assunto disease. Bueno, uma vez que nós indexamos os documentos, é necessário informar a la célula Solr que nós terminamos de indexar um conjunto de documentos. Para isso, nós utilizamos o comando commit, que em realidade é um XML que tem somente uma marca commit, que indica para o Solr que terminamos de enviar o conjunto de documentos e que agora eles devem se quedar disponíveis para a consulta. Además de isso, há um outro comando chamado optimize, ou seja, quando tu envias os documentos, vai criando no file system uma série de arquivos para cada um dos conjuntos de índices, vai criar um conjunto então de arquivos, e tu puedes de tempos em tempos otimizar este índice, ou seja, criar um índice optimizado para a consulta. Então, acá é o esquema de como um índice se queda depois do envio dos dados, e depois de um optimize ele vai criar conjuntos arquivos compactados de seus índices. Então, estes são os únicos comandos que nós vamos utilizar para trabalhar com o Solr. O índice, nós vamos dizer o index, o commit para tornar visível, tornar disponível a consulta, e o optimize, e además do delete para borrar algum documento.
Para la búsqueda vamos utilizar entonces un comando select. Vamos, mira que toda a parte de consulta, toda a parte de índice, todo lo que nosotros vamos a hacer con el Solr va a ser a través del protocolo HTTP. Entonces nosotros mandamos a la célula Solr un request para el comando select con la query genoma. Eu quero empezar en el documento 0 e que me traiga 2 documentos solamente. Field list, eu quero solamente que me traiga el título e el autor. Então, este é um exemplo de response, de resposta de nossa query. Ele vai indicar que foram encontrados 2 documentos, mas vai apresentar somente os 2 primeiros documentos, porque eu elegi acá el parâmetro rows igual a 2. Então, para update, nós vamos utilizar então o comando update do Solr, e para a query, nós vamos utilizar o comando select. Então, vimos então o Lucene, vimos o Solr. Onde está a IAX neste esquema? Ele IAX então utiliza o índice Solr. Há um componente chamado IAX Server, que em realidade é um Tomcat configurado já como um Solr. Então, essa é a parte do índice. Ademais disso, há um controller, hay un IAX controller que va a ser una puente entre la interfaz del usuario y el índice. ¿Para qué? Para, por ejemplo, hacer algunas cosas de la query, normalización de la query, o también la parte de traducción de términos de tesauros. Todo eso se queda en la parte del controller. Y la parte de interfaz, una interfaz simple en PHP, para apresentação ao usuário. Então, essa é a arquitetura já do projeto IAX. Então, mira, o IAX nada mais é do que uma interface arriba do Solr. Então, há um componente que tem o próprio Tomcat e o próprio Solr, um controller e uma interface de apresentação para o usuário. Ademais disso, junto com o paquete de IAX, há uma série de shell scripts que facilitam o envio de documentos, o envio de arquivos XML para o Lucene, a parte de commit, a parte de optimize e a parte de delete docs, a parte de deletar os docs. São somente chamadas simples em shell scripts para aqueles comandos que nós vimos em HTTP. Mais uma vez, um exemplo um pouco mais completo de exemplo de XML para o Solr, onde se pode ver então um documento completo, por exemplo, de Linux, para nós que enviamos então para nosso índice Solr. E acá então estamos na parte de configuração do Solr. Para configurar o Solr, nós temos 2 arquivos. Então, para a configuração do Solr, nós utilizamos um arquivo chamado schema, onde vamos indicar como vai ser a parte de indexação de meus dados. E acá eu vou definir, então, mira que já existem uma série de field types que já estão listos. Eu tenho somente que armar este esquema eligindo os field types que já estão disponíveis em Solr. Por exemplo, os analisadores. Então, eu quero, neste caso, o caso de um índice texto, eu quero utilizar o tokenizer, que quebra o título, por exemplo, quebra uma string por white space, por espaços em blancos. Quero remover
todos os acentos, quero não remover, pero cambiar os acentos para sem acentos, para que esteja disponível para a consulta com os sem acento, os términos, e vou baixar a caja de todos os términos para normalização. E eu vou elegir também como vai ser analisado a query dos usuários. A query do usuário também vai ser quebrada por spaces, por espaços, também vai ser convertido para substituir os acentos e também vai ser baixado a caja. Então, además de los prioritários, eu vou definir, então, por exemplo, que o título vai ser do tipo texto, ou seja, quando eu enviar um documento para a Solr com o título, ele vai indicar palavra a palavra do título. Por quê? Porque eu indiquei acá que é do tipo texto e eu defini na página anterior que eu quero que o tipo texto seja White Space Tokenizer. Então, se acá eu estou indicando que quero palavras a palavras do título. Para o campo, por exemplo, ID, eu não quero quebrar o ID por espaços ou o que seja. Então, esse é um tipo string. Então, o que está no dato como ID vai se quedar como um string no índice. Só vai ser recuperado o identificador com a palavra inteira, ou seja, com o string completo. Então, acá é o segundo arquivo de configuração. O segundo arquivo de configuração, eu vou indicar ao Solr quais são os elementos que eu quero clusters, ou seja, que eu quero que ele presente de uma forma de sumário ou com totales para o usuário poder refinar sua búsqueda. Isso nós vamos fazer em la parte de Request Handler, e nós vamos indicar que queremos a parte de clusters, que chama-se Facet para Solr. Vamos indicar a lista de campos que queremos que seja apresentado através de um cluster. Então, neste caso, eu quero o tipo do documento, o tipo de estudo do documento, a parte de descriptores, mesh terms, a parte de revista, o nome da revista, e o ano de publicação também eu quero que seja disponível para refinamento por el usuário. Aqui, então, mais uma vez, um exemplo de resultado de búsqueda. E o mesmo resultado em JSON. Este formato é preferível porque é um formato mais simples, que tem menos elementos, mais rápido, então, para trafegar por la rede, e mais simples para trabalhar. A interface de búsqueda é o último componente, então, da arquitetura de IAX, existe em PHP e vai permitir, então, apresentar ao usuário a lista de documentos que foram buscados, uma interface simples para o usuário elegir, então, as palavras, elegir o índice que quer buscar, elegir a fonte e apresentar os documentos e, además, de los clusters. Então, esta parte em la esquerda da interface vai apresentar para o usuário os tipos, os mesh terms, e aqui abaixo vai apresentar a lista de revistas e tudo mais que eu defini em la página anterior. Então, tudo o que configurei para que seja apresentado ao usuário através do Facet, através do cluster, vai apresentar em la interface desta forma, ou seja, com os tipos e o total de documentos para cada um dos tipos ou de assuntos, do que seja. Então, esta parte vai permitir com que o usuário sepa quais são os documentos que estão relacionados a esta lista de documentos com a palavra asma, e se o usuário quer, então, solamente a parte de testes, vai elegir diretamente, então, a parte de testes acá em la interface, vai ser um refinamento de sua consulta.
Bueno, acá entonces hay un otro ejemplo con los otros clusters que están disponibles para el usuario, que nosotros configuramos, y además de permitir que el usuario también pueda elegir una forma distinta de presentar el resultado, el orden del resultado. Quando o usuário vai eligindo então estes filtros, vai apresentando então aqui arriba todos os filtros que o usuário foi selecionando, e o número então de documentos vai filtrando, vai bajando o número total então de documentos de sua consulta. Además de isso, é possível verificar cada um desses términos, desses clusters, através de um gráfico. Então aqui é um gráfico muito simples que pode ser utilizado para apresentar ao usuário quais são as revistas, quais são as revistas que mais publicam sobre asmas em ninho nesta consulta. Então aqui ele tem uma ideia general de quais foram as revistas que mais publicaram acerca deste assunto em uma base de dados. E además de isso, há uma interface muito simples que se pode ativar, que está preparada para telefones celulares. E nesta mesma interface, então, se tu elige um parâmetro indicando que o usuário está navegando através de um celular, de um smartphone, ele vai apresentar a interface de uma forma distinta. Bueno, assim como el Easy SOI Provider e todos os projetos que nós desenvolvemos, é um projeto open source. Aqui vou deixar com vocês nesta apresentação, que depois vai ser disponibilizada, a URL para a criação de tickets, verificação de los bugs, a documentação e o source code estão nestas URLs bajo o mesmo serviço de GitHub que nós utilizamos para Easy SOI Provider. Estamos códigos para a parte de interface, que é o IAX OPAC, a parte do servidor, que é o IAX Server, e a parte do controller, que é o IAX Controller. La instalação, há um documento simples nesta URL, pero todavía está somente em português, e são passos muito simples para que seja instalado. Lo mais difícil bajo a instalação não é acerca do IAX, pero entender e configurar corretamente o Solr. O problema todo é entender e saber instalar o Solr. Para então executar o projeto é necessário um servidor, que não é necessário que seja o IAX Server, pode ser um Tomcat normal com o Solr instalado e configurado. O controller, que é um arquivo WAR que tu instalas bajo o Tomcat, e um servidor web que seja possível executar PHP para a parte de interface. Bueno, como nós preparamos os dados para Solr? Através de conversão. Então, se delizes para Solr, usamos PFT para convertir os documentos a XML. DOI PMAT, que vimos martes com o Easy SOI Provider, o XML, que é o resultado, temos que convertir através de uma XSL para o formato de Solr. Então, o principal é como fazer a conversão. Por exemplo, de Easy para Solr, tu puedes empezar desde um formato muito simples, uma PFT, que vai indicar, então, quando tenha o campo identificador, vamos criar, então, um string chamada doc, pero em realidade estamos criando um documento XML com os campos que nós queremos indexar. O campo de identificador, o campo de base de dados, o campo de autor, título, o que seja.
como quando é um resultado em OAI PMAT, um XML, tu vai ter algo um pouco mais complexo, que seria uma XSL, onde tu vai elegir através de templates como vai ser a conversão de seus dados de XML para o formato XML, pero o formato XML de Solr. Então, não é possível enviar documentos desde um XML qualquer, por exemplo, XML de OAI PMAT, para Solr. É necessário sempre converter esses documentos ao formato de Solr antes de enviar. E qual é o formato de Solr? É o doc, o field e os valores, os contenidos de los campos. Bueno, antes de abrir para perguntas, eu vou tentar fazer um demo muito simples, acá, muito rápido, usando o protocolo ISO PMAT para ser um harvest, luego convertindo esses dados para Solr e apresentando em uma interface. Bueno, acá estou em um servidor Linux. Tenho acá alguns shell scripts que nós comentamos na apresentação. Um shell script para enviar documentos XML para o Solr, que é o index.sh, que está disponível no paquete de IAC Server. Um shell script para fazer o commit, ou seja, para informar ao Solr que já terminei de enviar os documentos. Um para deletar os registros de um índice Solr. E outro shell script para convertir os dados de OAI para Solr. Además de isso, tenho um arquivo chamado harvest.py, que é um Python. Está disponível no projeto ISO PMAT, que nós vimos martes. E no mesmo repositório de ISO PMAT está esse arquivo harvest. Esse arquivo harvest vai permitir fazer, então, a coleta de los registros em formato XML de OAI PMAT. E depois eu vou convertir estes dados para o Solr. Então, eu vou executar acá Python. Então, mira que este script em Python vai fazer a consulta. Eu criei uma base de dados muito simples chamada Workshop, onde tem então alguns documentos em XML e utilizei o Harvest. Utilizei o ISO Provider para disponibilizar esses dados na web, conforme vimos martes. Usei um script para fazer o harvest desses documentos. Agora eu vou mirar, então, como estão estes documentos. Então, mira que eu tenho um conjunto de documentos em XML e mira que esses documentos estão em formato OAI PMAT. Então eu tenho uma série de documentos com o formato Dublin Core, ok? E eu tenho uma interface de consulta já instalada de IATX, que está em meu navegador. Então, acá eu tenho a interface que está disponível em GitHub, é a mesma que eu estou apresentando. Então, quando eu instalo a interface, eu configurei já previamente esta interface, mas eu não tenho nenhum documento para consulta. Os documentos de consulta aqui devem estar em índice Solr. Pero hasta este momento, o único que hice foi fazer o harvest
de los documentos. O segundo passo, então, eu tenho que convertir esses documentos desde o formato OAI PMAT para o formato de Solr. Então, eu tenho um script acá para fazer isso, que vai utilizar a transformação de um XML utilizando um XSL para o formato de Solr. Então, você vai passar em cada um daqueles conjuntos de documentos e convertir os documentos para o formato Solr. Se eu vou agora em la lista de documentos convertidos, eu tenho os mesmos nomes, pero o contenido acá vai ser os mesmos documentos, pero em formato XML de Solr, doc, field name e os valores. Então, o único que hice foi convertir desde o documento de Dublin Core para um documento em XML também, pero em XML de formato Solr. Com esses documentos convertidos, nós vamos agora indexar os documentos através do comando index. Então, se esse index enviou para a célula Solr todos os documentos convertidos de workshop. Ok, foi enviado então todos esses documentos. A hora de eu vou informar ao Solr que eu terminei de enviar os documentos através do comando commit. Então, quando eu executo o commit, então eu tenho o índice Solr disponível para a consulta. Então, se agora se eu vuelvo acá em uma interface web, se eu vuelvo acá na interface web e tento fazer uma consulta, vai me apresentar os documentos que foram enviados à célula Solr, já com os metadados, então o título e alguns metadados, pero muito simples acá. E además de esto, a parte de clusters. Então, automaticamente, ele enviou os documentos e, dependendo de minha configuração, vai apresentar na interface, por exemplo, o ano de publicação. Por exemplo, então, o ano de publicação vai apresentar através de clusters para que o usuário pueda elegir um desses valores e refinar sua consulta. Então, este é o fluxo básico, é apenas um exemplo, claro, pero muestra exatamente o que nós hacemos para generar os índices de consulta que nós utilizamos em diversos projetos de nós. Bueno, então, se o dado está em ISIS, convertimos através de um PFT para o formato XML e logo enviamos ao Solr. E lo consultamos através de uma interface, desta mesma interface. Se o dado está disponível em OAI PMAT, disponível através de um repositório, seja de Space, seja o que seja, nós hacemos o harvest desses dados, convertimos os dados a Solr e logo lo enviamos a Solr. Se nós temos um ISIS e queremos disponibilizar os dados através do OAI PMAT, instalamos o módulo OAI PMAT que vimos martes e logo hacemos os passos de harvest, conversão e indexação desses dados para a apresentação. Bueno, ahora sí, entonces abro para las consultas. Si alguien tiene alguna duda, por favor, utilice entonces el chat del Luminate para enviar sus consultas. Agradezco a todos ahí por la atención. Muchas gracias.
Vinicius, yo he puesto dos preguntas de aquí. ¿Es posible ordenar la salida de resultados para algún criterio de ranking? Y la segunda, si es posible correr bajo Windows. Es eso. Sí, Ernesto, no tuve tiempo de mostrar, pero una de las configuraciones del propio Solr es indicar cuál es el campo que tú quieres que sea ordenado el resultado. Es simplemente en la lista de los campos que tú tienes en el esquema. Voy a intentar entonces aquí volver al esquema, un ejemplo de esquema. Acá entonces bajo un ejemplo de esquema yo voy a indicar que yo quiero ordenar, por ejemplo, por tipo de documentos. Los únicos pré-requisitos son que el campo que tú vas a ordenar no puede estar quebrado palavra a palavra, por ejemplo. Tiene que ser un tipo primitivo, o sea, puede ser un número que tenga el valor que tú quieres ordenar, o puede ser una string, pero es simplemente indicar al momento de la query, indicar un parámetro más para definir cuál es el campo que tú quieres hacer el ordenamiento. Acerca de la parte de Windows, tú mejor que nosotros sabes que nosotros tenemos muy poca experiencia con Windows para servidores en web. Entonces yo nunca he probado, pero en teoría sí. En nuestros archivos del proyecto no hay nada que sea específico para Linux, a no ser los shell scripts. Entonces los shell scripts tú tendrías que hacer un batch file que haga lo mismo, pero son shell scripts muy simples. Tú puedes entonces traducir esto para batch file. El principal problema sería entonces la instalación del Tomcat, la instalación de Solr bajo el Tomcat. Entonces, como hay versiones del Tomcat, de Java y de todo esto para Windows, el problema todo sería montar esto y después entonces utilizar el IAX. Hay una consulta también de José Villanueva, de Perú. ¿Cuál es el hardware recomendado para que trabaje bien las búsquedas del Solr? Mira, José, es una buena pregunta. Nosotros indicamos que sea, por lo menos tenga el servidor. Bueno, todo va a depender del tamaño de la base de datos, del tamaño del índice. Entonces, si es un índice con pocos registros y la cantidad de consultas es bajo, tú puedes tener un equipo con un equipo, un servidor, ¿no? Con 8 gigas, con 4 gigas de memoria, ya está bien. El principal punto cuando se habla de Java es memoria RAM. Entonces, además de tener un procesador, no precisa ser un procesador do más avanzado, pero lo principal es tener bastante memoria RAM. Entonces, para empezar, por lo menos 4 GB libre para Java. Nosotros hoy día para publicar Medline necesitamos de un equipo con 16 GB de memoria RAM. Lo procesador, nosotros tenemos un procesador normal con 8 cores, pero para índices simples tú puedes tener un quad core, pero el principal punto es la memoria RAM. Entonces, desde el inicio 4 GB, y si tú tienes bases un poco mayores, tú vas a necesitar de 8 GB o 16 GB, como el caso de nosotros. Adelante, Víctor.
Víctor, por favor, puede presionar entonces el icono de micrófono y tú tienes la palabra. Bueno, primero hola a todos y buenos días aquí desde Cuba. Aquí estamos todo el grupo de desarrollo que estamos viendo esta excelente presentación. Primero quisiéramos felicitar a Vinicio por esta excelente presentación. Víctor, por favor, nuevamente, se cortó la conexión. Bueno, repito, no había oprimido la parte del micrófono, disculpen. Primero quería darte las gracias y felicitarte por tan excelente presentación y también darte las gracias por por asistirnos en toda esta parte de la instalación de esta herramienta que has explicado actualmente aquí en Cuba. Es decir, gracias a ti nosotros hemos hecho todos estos desarrollos y también el ingeniero Pavel, que fue el que realizó el plugin, no es más, una interfaz de LegaX para WordPress. Pero queríamos expresar y darte las gracias por tu colaboración, que ha sido muy indispensable y ha sido muy provechosa. Ahora, Vinicius, yo quería hacerte una pregunta que te la he hecho otras veces, pero quisiera hacértela en este contexto. Y es el problema de la sostenibilidad de esta herramienta de LegaX. Nosotros aquí en Cuba ya la tenemos instalada, pero tenemos un problema, que es en la parte del controlador. Para las versiones últimas de Sol no funciona la parte de los descriptores. Entonces, siguiendo tus indicaciones, nosotros tuvimos que desactivar esa parte, pero sería bueno darle una sostenibilidad a esta herramienta tan buena y tan beneficiosa para los usuarios de la red de la EBS, para que sea sostenible en el tiempo y pueda soportar futuras versiones de Sol, sobre todo fundamentalmente la parte del controlador. ¿Me pudieras decir el futuro de esto? ¿Cómo vamos a trabajar en conjunto para darle sostenibilidad a este proyecto tan interesante? ¿Me podría explicar algo al respecto? Sí, Víctor, muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por el apoyo siempre de Infomedia a todos los desarrollos ahí, de iniciativas de nosotros e iniciativas también de ustedes. Bueno, acerca de este punto en específico, bien mencionado, que el problema, no es el problema, pero la cuestión es que nuestro tesauro o nuestro controlador para la parte de conversión de los descriptores, que es muy basada en nuestro trabajo, en nuestras bases de datos, todavía no está con la última versión del Solar. Pero usted mismo lembró que es posible utilizar entonces la última versión de Solar, no utilizando este recurso de traducción de los descriptores, que es algo bueno, pero es algo que se puede pasar sin. El problema todo fue que con la unión de los dos proyectos, de Lucene y Solar, muchas de las cosas de la API del proyecto fueron cambiadas. Con eso muchos de las funciones no están más funcionando con la API original. Nosotros desarrollamos então el controlador usando la versión original del API del proyecto, y tendríamos que tener el tiempo ahora para reescribir el código para que use la versión nueva de la API, la versión que fue desarrollada después de esta unión de los proyectos Lucene y Solar.
Então, muitas coisas pararam são hechas de forma diferente em la parte del controlador. Bueno, entonces nosotros no tuvimos aún este tiempo necesario para nosotros dedicarnos a esta parte del proyecto, mas sí estamos viendo cuándo será posible hacer esto. El planeamiento inicial es que se ha hecho ahí aún este primer semestre de este año, pero va a depender entonces de los próximos meses nosotros invertir algún tiempo para desarrollar esto. Una vez más solicitamos apoyo en esta tarea, pero es una tarea un poco difícil porque hay que reescribir el código y hay que conocer un poco detalladamente el API del nuevo proyecto. No es algo súper, pero es un poco difícil, entonces nosotros no tuvimos tiempo aún. Pero está en nuestro planeamiento para este semestre. José, le contesto acerca del servidor donde se va a poner el proyecto. No es necesario ser un servidor dedicado. Se puede coger entonces el proyecto junto con el Apache, el PHP, no hay problema ninguno. Incluso nosotros tenemos este tipo de configuración acá y simplemente en el momento de ejecutar el Tomcat, de ejecutar el Java, tú vas a indicar entonces el parámetro de inicialización de este servicio que tú vas a dedicar 4 gigas, 8 gigas para este proceso. Entonces la cuestión es realmente tener un equipo que tenga memória RAM disponível para o processo de Java. Alison, le contesto entonces acerca del Python, no tiene nada que ver con el proyecto de AX. El Python fue utilizado solamente en un script de Harvest para probar el EasyZOI Provider. Está en otro proyecto. No es necesario Python para ejecutar nada de IAX. Es que en martes nosotros tuvimos la presentación de EasyZOI Provider y al final Renato solicitó que yo hiciese una presentación, una demostración utilizando el EasyZOI Provider. Entonces, para hacer el Harvest usamos un script en Python, pero no se puede hacer el mismo procedimiento con PHP y no tiene nada que ver con el proyecto de IAX. Es solamente una parte de intercambio de datos. Egbert le contesta entonces la consulta acerca de diferencia de funciones entre entre las versiones. No, para la parte del software básico, que es el servidores, no hay ningún problema de versiones. Se puede utilizar la última versión de Tomcat y la última versión de Apache con PHP. Lo que comentaba Víctor es acerca de la librería Solar, el aplicativo Solar que va instalado bajo el IAX. El proyecto IAX está con una librería que es la versión, una versión anterior del Apache Solar. No es la última versión, pero eso no tiene que ver con el servidor y ya está en la capa de la aplicación que nosotros no estamos utilizando la última versión del software de la librería, pero el parte de Tomcat y Apache se puede utilizar las últimas versiones sin problema. Bueno, Ernesto, pelo que vi, entonces en el chat no hay más consultas. Le paso la palabra para las palabras finales. Gracias. Muchas gracias, Vinicius. Ha sido una excelente presentación y seguramente en las próximas semanas, en las listas de redes de Vireme y de ISIS, iremos recibiendo consultas
y las derivaremos a los técnicos de cada uno. Quiero invitar a todos los participantes aquí por la cantidad de conexiones y grupos de gente, de haber como 60 o 70 personas. Quiero invitarlos a la última conferencia mañana, a la misma hora. Ernesto, desculpa, se cortó la conexión. Ernesto, por favor, ¿podrías repetir? Creo que se cayó la conexión. ¿Aló? Yo creo que no se escuchó lo que estuve hablando. ¿Ah? Ahí está. Quería comunicarle, disculpe que no tenía el micrófono activado. Muchas gracias, Vinicius, por la presentación. En las próximas semanas seguramente los participantes pondrán sus consultas en las listas de redes de Viremi y de ISIS. Iremos derivando las consultas a los técnicos. Quiero invitarlos para mañana a la última presentación de esta serie en la semana, donde se presentará el ABCD con nuevas cosas que ha preparado Gilda, el Digital Library que ha preparado Egbert, donde se pueden cargar textos completos de tamaño considerable, y el plan de trabajo para la primera liberación del próximo release en agosto y una versión completa para el mes de diciembre. Así que mañana a la misma hora los esperamos a todos. Tengan buenos días y buenas tardes. Gracias a todos entonces por la atención y muchas gracias. Saludos.